Tarde. Creio que você já ouviu falar em superlativos. E se você foi um bom aluno, ou ainda é um bom aluno, eu creio que você poderia até explicar para mim a questão dos superlativos. Superlativo significa expressar uma qualidade em seu mais alto ou mais baixo grau, seja de forma absoluta, forma isolada, ou de forma relativa, quando você faz isso comparando estas qualidades com outros que têm a mesma qualidade. Esse é um recurso da gramática de várias línguas, usado para intensificar uma característica ou circunstância, indicando o extremo de uma qualidade, como o maior, o mais alto ou o muito bom. Eu poderia comunicar essa intensificação de várias formas. Por exemplo, pensando em algo poderoso, eu poderia dizer: ela é uma pessoa muito poderosa. Ou ela é a pessoa mais poderosa que eu conheço. Ou ela é poderosíssima. Então, seriam 3 formas de expressar o superlativo. Mas algumas vezes, estes superlativos não são suficientes para expressar o que a gente quer. Então, poderia dizer assim: olha, ela é poderosíssimamente. Eu estou exagerando o meu senso de achar do poder daquela pessoa. É um modo sem sanção gramatical. A gramática não iria aprovar isso, mas que poderia transmitir a ideia. O apóstolo Paulo teve que usar um recurso semelhante quando ele quis falar do poder de Deus à nossa disposição na carta aos Efésios. Se ele escrevesse hoje, ele usaria essa última forma que eu disse, sem sanção gramatical. Mas como ele escreveu em outra língua, em outra época, ele usou uma nova maneira, ou ele usou uma maneira diferente, devo dizer, não nova, mas diferente, de expressar o quão poderoso o nosso Deus é. Isso aparece na oração que ele faz e descreve de Efésios capítulo 1, 15 a 23. E essa questão do poder que nós vamos tratar agora vai dos versos 19 a 23. Nós vamos ler toda a oração feita pelo apóstolo Paulo, mas nos deteremos nos versos 19 a 23 de Efésios capítulo 1. Então, Efésios, capítulo 1, versos 19 a 23. Diz assim: por isso, também eu, depois de ouvir a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos por Tua palavra. Reconhecemos a nossa incompetência para entendê-la, apreciá-la e obedecê-la. Por isso nós pedimos que o Teu Espírito Santo haja poderosamente em nós, nos dando essa disposição e capacidade. Isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nessa última parte de sua oração, o apóstolo Paulo pede que os seus leitores tenham os olhos iluminados para ver a suprema grandeza do poder de Deus. Ele mostra que o poder de Deus a favor dos seus servos é incomparável. Esse poder que Deus tem e que haja em favor do seu povo, que haja em favor daqueles que nele creem, é incomparável. O texto que eu li, de 19 até 23, pode ser dividido em duas partes, cada uma delas destacando algo sobre esse poder incomparável de Deus. A primeira nos mostra que o poder incomparável de Deus atua a favor daqueles que creem em Jesus. O poder incomparável de Deus atua a favor daqueles que creem em Jesus. Na carta aos Efésios, nós não temos muitas indicações de situações históricas distintas da vida daquela igreja específica. Paulo não menciona, por exemplo, o nome de membros. Ele não faz referência ao que está acontecendo entre eles, a não ser o que foi mencionado aqui no verso 15, que ele ouviu sobre a fé e o amor daqueles irmãos. Mas, apesar disso, o contexto da carta reflete um cenário óbvio das igrejas que haviam ali no primeiro século. A carta nos conta a história do que Deus tem feito desde antes da criação do mundo e pretende fazer até a restauração de todas as coisas. A carta, numa forma exortativa, ela então expõe o plano eterno de Deus de resgatar o seu povo e restaurar sua criação. E fazendo esta narrativa, o apóstolo Paulo expõe as implicações éticas desta história divina, com exortações práticas que fluem exatamente da narrativa e das partes didáticas. Ele mostra como Deus está construindo a sua igreja, edificando a sua igreja, como o corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo. E como também através desta igreja, isso é através de nós, como comunidade daqueles que seguem crendo em Cristo, Deus está atuando, Deus está trabalhando, fazendo muito mais do que nós poderíamos imaginar para que a sua criação seja restaurada e possa ver o plano gracioso e glorioso de Deus. De acordo, então, com este plano divino, Ele vai restaurar todas as coisas, no céu e na terra, através do Senhor Jesus Cristo. Ele vai restaurar e renovar a sua criação. Ao fazer isso, o apóstolo enfatiza claramente a centralidade da pessoa do Senhor Jesus Cristo. A frase em Cristo e frases semelhantes como nele aparecem cerca de 28 vezes em toda a carta. O apóstolo Paulo também menciona como nessa história se desenvolve uma guerra cósmica, uma guerra de poderes terrestres e celestiais. Mas que Deus está sobre todos os poderes. Embora parte da criação ainda esteja debaixo do poder das trevas, a igreja foi chamada para viver na luz, debaixo do poder de Cristo e testemunhar
às pessoas das trevas e aos poderes do mal o plano eterno de Deus em Cristo. Em termos literários, a carta apresenta um contexto um estilo, podemos dizer, bem elevado. Ela tem um estilo dos mais exaltados em toda a literatura do Novo Testamento. E aqui, nessa parte que nós vamos analisar, isso transparece claramente. O apóstolo como que empilha palavras uma em cima da outra para transmitir a grandeza da salvação, a exaltação do plano de Deus, como que ele quisesse pintar com palavras, com cores bem vibrantes, a exaltada majestade desse plano de Deus. As frases, de modo geral, são longas, um tanto complicadas, mesmo na nossa tradução. Por exemplo, no texto que a gente analisou antes, os versos 3 a 14, em português você percebe que foi dividida em várias orações e sentenças para facilitar a leitura e a compreensão. Mas no texto que o apóstolo Paulo originalmente escreveu, você tem 202 palavras numa única frase, numa única oração longa. Pense aí numa oração com 202 palavras, certo? Uma única oração ali com 202 palavras, se tornando, inclusive, a frase mais longa do Novo Testamento na língua grega. Esse texto da oração, de 15 a 23, tem 169 palavras. Então, você percebe que o apóstolo Paulo está lutando com um tema vibrante, um tema grandioso, um tema imponente, e ele fica caçando as palavras e o jeito de colocar estas palavras para transmitir esta sensação de grandeza e de imponência. Na parte que nós estamos analisando agora, nós temos a oração do apóstolo. Se você está acostumado em ler as cartas de Paulo, você percebeu que ele tem um ministério dedicado à oração por suas congregações, pelas igrejas que ele fundou, pelas igrejas por onde ele passou, pelas pessoas para quem ele está escrevendo, mesmo que ele não conhecesse pessoalmente aquelas pessoas. Nesta carta, na oração desta carta, melhor dizendo, o que se destaca, o que aparece de novo, é como ele especifica o conteúdo da oração, ele detalha o conteúdo de sua oração. Ele então faz a oração e especifica o que ele está pedindo. E ele disse que orava pedindo que os olhos do coração dos seus leitores fossem iluminados, que aqueles olhos pudessem enxergar, os olhos do coração, os olhos interiores, pudessem enxergar para que eles pudessem saber qual a esperança do chamamento de Deus para eles, qual a riqueza da glória, da herança de Deus neles, e em terceiro lugar, qual a suprema grandeza do seu poder. Nós já tratamos dos dois primeiros pedidos e agora vamos tratar desse da suprema grandeza do seu poder. Percebemos pelas palavras que é um poder de extrema superlatividade. Paulo usa 6 palavras para expressar a superlatividade desse poder, do poder de Deus. E ele coloca isso no verso 19 em 2 partes que ensanduícham, fazem um sanduíche da declaração de que esse poder está a nosso favor. Então você observe aí no verso 19, tem suprema grandeza do poder. Aí no meio, que fala que esse poder é sobre nós os que cremos. E aí, na outra frase, segundo a eficácia da força do seu poder. Sendo que essa segunda palavra, traduzida como poder, que aparece em minha versão,
na língua original é uma palavra diferente. Então ele fala da suprema. Suprema aqui fala de algo que extrapola, que vai além, que ultrapassa, certo? Algo que vai muito além do que as pessoas pensam. É como se ele estivesse falando qual é a ultrapassadora grandeza do poder de Deus. Como é além da medida a grandeza do poder de Deus. Então, é um poder supremo, um poder que ultrapassa, um poder que extrapola. Mas depois que fala isso, ele poderia ter dito, o poder de Deus ultrapassa, extrapola. Mas ele não para aí. A suprema, aquilo que ultrapassa, grandeza do poder. Esta palavra grandeza foi utilizada para falar das ações de Deus no Antigo Testamento, quando associada ao braço de Deus, algo que Deus faz, usando uma figura de linguagem, certo? Por exemplo, a travessia do Mar Vermelho foi uma ação grandiosa do poder de Deus. A palavra também era utilizada para indicar algo que impressionava, que impactava. Por exemplo, quando Samuel foi ungir Davi como rei de Israel, primeiro ele viu os irmãos de Davi, e viu o irmão mais velho de Davi, e viu que ele era alto, e aquilo impressionou. A grandeza daquele rapaz impressionou Samuel, também utilizada para falar das grandes árvores, os cedros do Líbano. Então, o apóstolo Paulo é como se ele dissesse, eu quero que Deus abra os olhos de vocês, os olhos do coração de vocês, para que vocês possam enxergar como o poder de Deus é impressionante, é grande que impressiona e extrapola, e vai além do que se imagina. A terceira palavra, traduzida na minha versão como poder, descreve a habilidade de alguém de realizar alguma coisa, a competência de alguém. E também o efeito desta capacidade. Na segunda frase, ele fala da eficácia, da energia deste poder. Segundo a eficácia, a atuação. Então, com isso, ele quer mostrar que este impressionante poder não é um poder passivo, não é um poder inativo, é um poder atuante, é um poder ativo. Mas ele fala a eficácia da força do seu poder. Se ele falasse eficácia da força, a gente já entenderia, mas ele quer mostrar como esse poder é grande, a eficácia da força. Força era utilizada para indicar a capacidade de alguém ficar firme quando outros tentam derrubar, certo? Então, alguém que permanece firme, sem se cansar, tem força para, por exemplo, ficar de pé numa batalha, lutando, sem permitir que outros o derrubem. É o poder, então, que faz com que alguém avance na vida, conquiste alguma coisa. E o último aí, segundo a eficácia da força, que foi traduzido como poder, mas como eu mencionei, é uma palavra diferente na língua original, dando a ideia mais de vigor, de um empenho, certo? Ela foi utilizada, por exemplo, para expressar a força de Sansão no Antigo Testamento. Então essa é a ideia, aquela força que Sansão tinha. Então você nota que o apóstolo utiliza esses 6 termos para falar de um único poder. O poder de quem? De Deus, certo? E ao usar esses seis termos, ele não quer tratar tanto da diferença entre eles. Ele quer chamar nossa atenção para indicar tanto a plenitude desse poder, como a certeza desse poder. Você pode confiar nesse poder. É um poder incomparavelmente grande, que está agindo a nosso favor.
É um poder excessivamente grande. É um poder ativo, absolutamente único. E as próprias palavras, quando ele então alinha essas palavras uma atrás da outra, podem parecer que elas se curvam sobre o peso deste poder. O poder é tão grande que as próprias palavras, mesmo sendo empilhadas uma atrás da outra, não conseguem carregar apropriadamente a ideia deste poder. O autor aqui, o apóstolo Paulo, é como se ele esgotasse os recursos da língua que ele utilizava, acumulando esses termos para transmitir esta ideia de que o poder de Deus é uma força estupenda e atuante. É um poder que não pode ser plenamente expresso em palavras. E esse poder atua a favor dos que seguem a Cristo. No meio, então, das duas frases, com 6 palavras, 3 uma e 3 noutra, ele diz o poder sobre nós, os que cremos. Não é sobre nós qualquer um, mas sobre nós os que cremos. E aí a gente pode pensar em algumas maneiras como esse poder é exercido sobre nós. E sabe qual uma maneira muito clara que esse poder foi exercido sobre nós, os que cremos? Exatamente nos fazendo crer. Lembra de Romanos 1,16, que fala que o evangelho é o quê? O poder de Deus para a salvação. Se você chegou a crer nesse evangelho, foi porque esse poder curvou o teu coração. Se você conhece um pouco você mesmo, e é honesto com você mesmo, você já deve ter percebido que se existe algo difícil em sua vida, é o seu coração ser mudado. É o seu coração ser transformado. É o seu coração se submeter a Deus. Você já deve ter percebido que se existe algo difícil em sua vida, é a capacidade de confiar. Nós, a partir de certa idade, somos muito desconfiados. Demoramos a acreditar nas pessoas. E muito mais, infelizmente, em Deus. Temos um problema, Deus diz, pode deixar comigo que eu resolvo. Você ora, e daqui 5 minutos está se preocupando de novo com o mesmo problema. A capacidade de crer em Deus é algo operado pelo próprio Deus, dobrando o nosso coração. É uma manifestação deste supremo, impressionante poder, grandiosíssimo poder que atua em nós. Mas esse poder também, além de nos levar a crer, nos preserva. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 5, o apóstolo Pedro fala que nós estamos sendo guardados pelo poder de Deus. É um hino também que o apóstolo Pedro escreve aqui, louvando a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, frase até parecida com Efésios 1:3, esse Deus nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês que são o quê? Guardados pelo poder de Deus mediante a fé. 1 Pedro capítulo 1, versos 3 a 5. Se você, depois de crer em Cristo e receber a Cristo, você está perseverando nos caminhos de Deus, sabe por que isso está acontecendo?
porque o poder de Deus está guardando você. Novamente, se você tem assim, do tipo que analisa bem sua vida e é honesto com isso, você mesmo já deve ter pensado tanto de vezes que foi tentado a desistir. E talvez alguns o tanto de vezes que já tentou mesmo que desistir. E parece que uma força maior do que você trouxe você de volta, ou impediu que você desistisse. Esse é o poder de Deus, que está nos guardando. Verdade também que Judas, em sua carta, capítulo 1, verso 24, diz. Mas esse poder está atuando em nós de uma terceira maneira. Atos 1:8, que diz o quê? Jesus dizendo para os seus discípulos: mas recebereis poder e sereis minhas testemunhas. A capacidade de testemunhar de Cristo, de pregar o Evangelho, ocorre por causa do poder de Deus. Nós só conseguimos pregar o Evangelho, testemunhar do Evangelho para outras pessoas, por causa do poder de Deus. Mas esse poder de Deus também irá nos ressuscitar. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 14. 1 Coríntios capítulo 6, verso 14. O apóstolo Paulo, que também escreveu esta carta, diz o seguinte: Deus ressuscitou o Senhor Jesus e também nos ressuscitará pelo seu poder. Imagine que a morte um dia vai chegar, certo? A gente não gosta de imaginar, mas não tem como fugir desta verdade. A morte um dia vai chegar. Você vai ser sepultado. Muitas pessoas vão chorar no seu sepultamento. Vão? Espero, né? Que muitas pessoas vão chorar no seu sepultamento. O seu caixão vai ficar lá debaixo da terra. E o que vai acontecer com o seu corpo? Vai virar pó. E um dia ele vai ressuscitar num corpo transformado. O poder fraco é esse, é? Trabalhe sua mente. Um corpo já aí de 1000 anos que está sepultado. Só tem alguns ossos. Mas a pessoa, aí aquela pessoa, creu e seguiu a Cristo. E um dia ela vai ressuscitar num corpo transformado. É poder, não é poder? E aí você entende por que o apóstolo Paulo ficou caçando palavras para expressar esse poder. Um poder que ressuscita e vai nos ressuscitar. Agora é interessante que na atual fase esse poder se manifesta em nossa fraqueza. Segundo aos Coríntios capítulo 12, verso 9, o apóstolo Paulo falando de sua experiência, de uma luta contra um grande problema que ele tinha, e que ele pediu para que Deus o livrasse do problema, e Deus disse que não iria livrá-lo, que ele continuaria com aquele problema, e Deus disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É em meio à nossa impotência, incompetência neste mundo, que o incrível poder de Deus se manifesta e que está disponível a nós. Nós podemos ser marginalizados pelas pessoas, derrotados a curto prazo pelas circunstâncias,
mas Deus garante a vitória final por causa do seu poder. Somos pessoas que carregam fracassos, lutas, que carregam dificuldades, que carregam problemas que se sobrepõem a nós, que muitas vezes não conseguimos adequadamente lidar com estes problemas, que muitas vezes somos vencidos por eles, mas nós devemos pedir a Deus que abra os nossos olhos, para que em meio a estes fracassos e fraquezas, a estas lutas que são maiores do que nós, a esses desafios que nos assustam, nós temos um Deus que tem um supremo, grande poder, eficaz, com força e vigor. É disso que a gente precisa, ter os olhos abertos, para em meio às fraquezas que nos rodeiam, que algumas vezes nos desanimam, que algumas vezes nos abatem, a gente não olhe para nós, não enxergue as circunstâncias, mas com os olhos do coração, nós possamos ver a suprema grandeza do poder, a eficácia da força, do vigor de Deus, agindo em favor daqueles que creem em Cristo. Então você entende por que o apóstolo Paulo precisava pedir para que os olhos do coração fossem iluminados. Porque em certas situações a gente só consegue enxergar ou o nosso próprio poder, que não é muita coisa, ou os problemas, as dificuldades que nos rodeiam. Precisamos ter os olhos abertos para enxergar esse superlativo poder de Deus que tem atuado em nós, em nossa fraqueza. A segunda verdade, na segunda parte do texto de Efésios, é que houve uma demonstração desse poder. Esse supremo poder teve uma manifestação, uma demonstração suprema em Cristo. Em nós, esse poder ainda está um tanto velado, porque ele se manifesta em nossa fraqueza. Então, para esclarecer esse poder de modo mais amplo, Paulo exemplifica com o que Deus fez em Cristo. E nessa segunda parte, que vai do verso 20 ao verso 23, nós também temos duas partes, que também fazem uma espécie de sanduíche. Na primeira parte, você tem duas ações de Deus: levantar Jesus dentre os mortos e entronizar, fazer Jesus assentar-se à sua direita. E na segunda parte, verso 22, sujeitar todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e dar Jesus à igreja para que ele seja o cabeça, o líder da igreja. E no meio aí, no recheio do sanduíche, ele novamente empilha termos de outros poderes, para mostrar que esses outros poderes estão submissos ao supremo poder de Deus em Cristo. Então ele vai, todas as ações, o sujeito aqui de todas as ações é Deus, agindo através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então ele fala que Deus exerceu esse poder em Cristo, operou esse poder, efetuou esse poder através do Senhor Jesus Cristo. Como? Em primeiro lugar, ressuscitando, levantando de entre os mortos. A morte é um inimigo terrível, amargo e implacável.
Todo dia tem pessoas morrendo, certo? Virá a todos nós um dia. Embora a gente tente adiar a morte, mas a gente não vai escapar da morte. Um dia ela vai nos pegar. A gente brinca com ela de esconde-esconde, de pega-pega. Até hoje ela não pegou, mas um dia ela ganha, um dia ela pega. E após a morte vem aquele processo de decomposição, que mesmo as técnicas mais sofisticadas não conseguem impedir completamente. Nenhum poder humano consegue vencer a morte, apesar de ser tentado sempre e sempre. Somente o poder de Deus. E isso foi demonstrado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu? Morreu, certo? Os evangelhos claramente mostram isso. Ele entregou o seu espírito. Para garantir que a morte dele de fato ocorresse, um soldado ainda o traspassou. Tem certeza que morreu. Foi sepultado, colocado num túmulo. Uma pedra enorme foi colocada, fechando o túmulo, selada pela autoridade romana para impedir que qualquer pessoa violasse aquele túmulo. Mas não foi preciso ninguém violar o túmulo. O poder de Deus ressuscitou Jesus. Um homem que havia perdido sangue já antes de ser crucificado, quando, por causa do estresse, o seu suor se transformou em gotas de sangue. Um homem que foi morto aos pouquinhos, crucificado. E a ideia da crucificação era exatamente de ser uma morte lenta e violenta. A pessoa ficava dependurada, os pés apoiados, tendo um apoio, mas você tente ficar, mesmo que não seja com pregos lhe prendendo, tente ficar 3 horas com os braços abertos, e você já vai sentir o peso disso. Agora, imagine dependurado, levantado. A ideia do corpo ir se rompendo internamente pouco a pouco. A pessoa que está no processo de crucificação, ela tem os pés apoiados e ela precisa, naqueles pés, puxar a respiração, se erguer e puxar a respiração. Mas ela está perdendo sangue. Nas mãos, nos pés, o sangue está indo embora. Está dependurada, a força está indo embora. Aí chega uma hora que ela não aguenta mais e se entrega. E ao fazer isso, as partes internas se rompem. Essa era a ideia. Quando isso não acontecia e precisava que a pessoa morresse logo, os soldados iam lá e quebravam as pernas, porque quebrando as pernas o apoio foi embora, pronto. Aí morria de vez mesmo, as partes internas se rompiam. Pronto, Jesus passou por esse processo. Além de ter a espada que atravessou até chegar ao seu coração, ele é sepultado. Como é que um homem desse pode voltar à vida? Mas ele voltou. E isto foi o poder de Deus. O túmulo foi aberto, não precisou nenhum ser humano abrir. E quando ele sai do túmulo, os lençóis que estavam cobrindo, enrolando, estavam todos dobrados lá. O poder de Deus fez isso. E esse poder está atuando em nós. Paulo vai falar isso no capítulo 2, quando ele fala da nossa vida, capítulo 2, versos 5 e 6. Estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos
ressuscitou. Falando aqui da nova vida e nos fez assentar nos lugares celestiais. Então Paulo está dizendo, olha, eu falei da suprema grandeza do poder, da eficácia, da força, do vigor. E se estas palavras não foram suficientes, deixa eu mostrar para vocês o que esse poder já fez. Esse poder já ressuscitou o Senhor Jesus. E ressuscitou para nunca mais morrer. Esse poder também entronizou o Senhor Jesus. Ressuscitou e o fez assentar à direita de Deus nos lugares celestiais. Estar assentado à direita de alguém era ter um privilégio incomparável, como diz, por exemplo, Hebreus capítulo 1, verso 13. Essa terminologia era utilizada no mundo antigo para falar do rei assentado à direita da imagem do Deus que aquele país adorava. Então imagine um país que adorava determinado Deus, e aí tinha a imagem desse Deus. A pessoa que era o rei assentava-se à direita daquela imagem, e a ideia era, aquele rei, ou aquela imagem, aquele Deus, estava governando aquele país através daquele rei. E a Bíblia, porque ela escreve, Deus a escreveu com o propósito de que as pessoas a entendessem, ela usa essas ilustrações. Então, quando ela fala de Jesus assentado à direita de Deus, está falando de Jesus na posição de rei autorizado pelo Pai, que tem a autoridade do Pai. O Senhor Jesus saiu da tumba para o mais alto trono que existe. Saiu de estar dentro de um túmulo para estar no mais alto lugar, à direita de Deus, exercendo o poder de Deus através dele. Então é como se o apóstolo Paulo dissesse, você quer um exemplo de quão grande o poder de Deus é? Ele tirou Jesus que estava morto do túmulo e o colocou à sua direita nos céus, na posição de mais alta autoridade. E aí ele diz, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só na presente era, mas também na vindoura. Este Jesus está acima, está no mais alto lugar, no mais elevado lugar, acima de, e aqui novamente, como eu disse, ele alista uma série de palavras, que a sua diferenciação não é tão importante, ele quer ao usar todas estas palavras dizer o seguinte, não existe um poder, visível ou invisível, material ou espiritual, que Jesus não esteja acima deles. Jesus está acima de todo principado, a ideia aqui, de todo governo. Jesus está acima de todo governo, de toda autoridade, de tudo aquilo que possui poder, de tudo aquilo que possui domínio, e como se não bastasse, Paulo diz, de todo nome. Pronto. Algumas vezes ficamos com medo dos poderes desse mundo, poderes visíveis ou invisíveis. Por exemplo, tem gente que tem medo de mal olhado. Tem? Tem gente que tem medo de mal olhado, certo? Olho gordo. Tem gente que até que diz que se tem uma planta bonita e alguém elogiou e a planta começa a murchar, que foi o quê? Mal olhado. Aquela pessoa tem um olho gordo, rapaz, botou o olho na minha planta, olha aí, já aconteceu aí.
Outras pessoas têm medo de certas crendices, passar embaixo de uma escada, ou um gato preto que passou na minha frente. Meu Deus do céu, agora hoje o dia está acabado, olha o que aconteceu. E temos medo de outras coisas. Ainda numa quarta-feira atrás, eu vi pessoas dessa igreja, só faltaram sair correndo daqui. Só faltaram sair correndo, não sei quantos estavam aqui naquela quarta-feira. Sabe por quê? Nós estávamos com problema de energia, não pôde ligar o ar-condicionado, aí abriu as janelas. Entrou um bicho entrou aqui. Um monstro que voava. Eu tive que resumir a pregação, porque um gafanhoto. As pessoas com medo. Aí era bom lembrar que Jesus Cristo está entronizado acima até dos gafanhotos. Jesus está entronizado, ele é um poder acima dos gafanhotos, acima das rãs, certo? Ele é um poder entronizado. Não há nenhum poder deste mundo que Jesus Cristo não tenha domínio sobre eles. Sabe os seus temores internos? Aquelas coisas que quando você coloca a cabeça no travesseiro vem te assustar. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se eu fechar os olhos e não conseguir abrir depois? E se acontecer isso? E sabe? Jesus está acima destes poderes. Não existe um poder. O desemprego, a falta de dinheiro, a solidão, o abandono, a doença, a morte. Não existe um poder sequer que não esteja debaixo do poder do Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte, está à direita de Deus, e todos os poderes estão debaixo do seu poder. Todas as forças existentes estão subordinadas a Cristo. Não há um governo, uma autoridade, um poder do mundo espiritual, um demônio, um diabo, não há nada, um anjo, um arcanjo, não existe nenhum poder que não esteja debaixo do poder do Senhor Jesus Cristo. Ele está dominando sobre todos estes poderes. E no livro de Romanos, no capítulo 8, versos 38 e 39, o apóstolo Paulo já nos havia apresentado um resultado disso. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, os poderes, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amor sem poder é bom. A gente precisa, mas não é garantia. Eu sempre lembro do pai que prometeu para a filha, quando a mãe dela morreu, e ela ficou com muito medo. Papai, o senhor também vai me abandonar? E aquele pai disse, nunca, minha filha. Eu entendo que aquele pai estava querendo confortar aquela filha, mas ele poderia garantir isso? Poderia? Ele não tinha poder para isso. Nenhum de nós pode garantir que não vai abandonar outros.
Porque mesmo que não queiramos, a morte pode nos levar a abandonar quem amamos. Mas Deus e o seu Filho Jesus dominam a morte. Não há um poder que possa nos separar do seu amor, porque Ele está acima de todos os poderes. Você que carrega pânico, medos exacerbados, alguns demônios em forma de temores dentro de você, lembre-se desta verdade. E o apóstolo continua enfatizando, ele está acima, mas não só isso. Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, os pés de Cristo. Ele tem tudo debaixo dos seus pés. Nada escapa à autoridade dele. Ele é o vitorioso sobre tudo. E a ideia aqui vem também de costumes da antiguidade, quando dois reis guerreavam. O rei que venceu muitas vezes forçava o rei derrotado a chegar diante dele, colocar o rosto no chão e ele colocava o pé em cima para dizer: você está debaixo do meu poder. O apóstolo Paulo está usando essa linguagem. Jesus derrotou todos os poderes, todas as forças. Todo o mal já foi derrotado por ele. Tudo está debaixo dos pés de Cristo. Mas não apenas isso, para ser o cabeça sobre todas as coisas. E novamente, percebam aqui várias vezes o apóstolo Paulo trazendo ilustrações. Levantou Jesus dentre os mortos, entronizou acima de todos os poderes, colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o fez cabeça. Quem é que manda no seu corpo? Cabeça, certo? Ela é que determina o que você faz. E para que ele fosse o cabeça sobre todas as coisas, o governante, o líder, o proeminente sobre todas as coisas, ele o deu à igreja. Hoje, a igreja é o corpo de Cristo, a expressão de Cristo, mas não somente isso. Hoje, ela é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Hoje, o domínio de Cristo é pleno na igreja. Apesar dele ter todo o poder, ele ainda não aniquilou toda a maldade. Mas um dia, ele vai. Mas a plenitude dele hoje é vivenciada na igreja. Em outras palavras, o poder de Deus é manifesto através da sua igreja, de nós. Ele é o cabeça da igreja, o líder da igreja. A igreja é o corpo dele, expressa a vontade dele, age em nome dele, mas não apenas isso. A igreja hoje desfruta da plenitude dele. Um dia, o mundo inteiro será transformado para que ele encha todas as coisas, para que ele seja tudo em todos. Mas atualmente isso é verdade apenas na igreja, em nós que formamos a sua igreja. O autor aqui está demonstrando que já que Cristo é o cabeça da igreja, o poder doado a Cristo está disponível para a sua igreja. Aqueles que seguem a Cristo podem formar um grupo pequeno na sociedade, sem muita influência social, talvez sejam marginalizados, debochados, mas não podem sucumbir ao derrotismo, a se considerarem insignificantes. Porque a identidade do povo de Deus não é formada a partir do que a sociedade acha, do que a sociedade diz,
mas a partir do seu relacionamento com Cristo, o Senhor Todo-Poderoso, que está entronizado acima de todos os poderes. Se você segue a Cristo, se você creu em Cristo e está seguindo a Ele, pertencendo à sua igreja, você não é qualquer um. Você faz parte do corpo daquele que tem todo o poder. Você foi chamado para desfrutar da suprema grandeza do poder, da eficácia, da força do seu vigor. Aquele mesmo poder que ressuscitou Jesus, que entronizou Jesus, que colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e fez de Jesus o cabeça. Você faz parte dessa plenitude. Não se deixe levar pelas palavras mentirosas de que você não tem valor, de que você não é ninguém, de que você é fraco, de que você é insignificante. Não. Se você está em Cristo, sua identidade é formada a partir do seu relacionamento com Cristo. Note, não é o nosso poder, não é a nossa capacidade, não é a família que pertencemos, não é isso que faz a nossa identidade. É sermos de Cristo, é pertencermos a Cristo, o Deus que tem todo o poder, o Deus que está reinando a partir do seu trono, que todos os poderes estão debaixo dos seus pés. É este o poder ao qual nós estamos ligados através da igreja de Deus, através do corpo de Cristo. Esse é o poder que nos plenifica. Esse é o poder que tem que nos dar coragem. Você não precisa de ter apoio de pessoas, compreensão de pessoas para enfrentar a vida, para ter coragem para a vida. Se você segue a Cristo, você tem o supremo poder à sua disposição. Quer as pessoas lhe entendam, quer as pessoas lhe apoiem, quer não lhe apoiem, você tem o poder de Deus. O poder que ressuscitou Cristo, o poder que entronizou Cristo, o poder que colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, o poder que fez de Cristo o cabeça. É esse o poder que você tem, se você segue a Cristo e faz parte do seu povo, da sua igreja. Que os nossos olhos sejam abertos para que em meio às tempestades, em meio à escuridão desse mundo, em meio aos desafios e lutas desta vida, a gente enxergue o poder. Que nós não sejamos como os discípulos, que só viram a tempestade cobrindo o barco. Que nós não sejamos como Pedro, que estejamos olhando para as ondas e para o vento, mas que os nossos olhos sejam abertos para enxergarmos a suprema grandeza do poder e sua força e vigor eficaz. Amém. Vamos louvar esse poder com mais um hino que os irmãos vão nos dirigir aqui.